Para entendermos melhor o que levou o GPA a essa situação e o que a companhia pode fazer daqui para frente, a gente conversa agora com Ana Paula Tosi, CEO da AGR. Ana, seja bem-vinda à nossa programação. Minha cara, é sempre um prazer conversar contigo. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês também. Minha cara, quão importante é fluxo de caixa para o setor de varejo, em especial para supermercados? Porque todo mundo está levantando este ponto, que a operação está em risco porque o fluxo de caixa do GPA está em risco. Eu acho que a gente tem que separar essa visão financeira e esse zoom, zoom, zoom que a gente gerou aí com os resultados do GPA em alguns aspectos importantes. A gente olha para a parte operacional do GPA, em que a gente enxerga uma melhora, como você acabou de colocar, nos resultados operacionais, nas vendas mesmas lojas, quase empatando aí com a inflação de alimentos, o que significa que o trabalho da operação começou a ser feito. Então, a redução dos custos e a melhora na gestão de portfólio já começou a fazer algum efeito. É certo que a gente tem que entender que o que a gente está vendo aqui hoje não é um resultado do último TRI do ano passado, e sim um consistente acúmulos de prejuízos, como você colocou, a necessidade, então, de capturar, de buscar mais caixa, em que fez um aumento de endividamento, uma talvez expectativa de queda de taxa de juros que também não aconteceu, fazendo que o custo do carregamento da dívida seja maior do que a capacidade de geração de caixa. E, sob o ponto de vista de uma operação que a gente chama no varejo, que é uma operação muito nervosa, que é a operação de alimentos, que são os supermercados, isso é crítico, porque no final das contas eu perco a capacidade de girar o estoque, de repor esse estoque. Agora, olhando para um panorama um pouco maior, e esse anúncio já foi até feito, a gente tem que olhar algumas outras questões para o GPA, né? A gente tem que olhar os últimos 2 anos em que a gente enxerga a troca de comando, a gente enxerga um pouco de dificuldade estratégica, afinal de contas, eu vou ser um supermercado premium, ou eu vou ter um foco em preço e vou no atacado, eu tenho uma cisão que aconteceu há pouco tempo, eu tenho um pouco de crise de identidade de qual é esse caminho. Então, além da gente discutir, obviamente, que o primeiro passo tem que ser a renegociação das dívidas, que, obviamente, eu tenho que continuar em busca da eficiência operacional, com a redução de custos e despesas, e, obviamente, eu tenho que ter uma rédea mais curta em termos de investimento, é muito claro que o GPA tem o desafio de mostrar para o mercado que tem uma estratégia consistente, que daqui para frente essa estratégia é consistente, e convencer os investidores que está nesse caminho correto, né? Então, acho que é uma crise, eu estou de acordo com o Itaú, eu sou menos pessimista, acho que esse buzz foi importante porque a empresa vai precisar negociar melhor ainda com seus fornecedores, com seus credores, de forma que ela ganhe mais fôlego, né? Até porque, quando a gente olha para os vencimentos, esses vencimentos das dívidas estão concentrados em 2026, e isso sufoca a operação, isso sufoca todo o resto do trabalho, né? Feito. Então, o primeiro passo é reorganizar essas dívidas que vencem agora. Essa é fundamental para ter fôlego, para convencer o mercado de que agora encontrou identidade, fez o spin-off do Êxito recentemente também. Recentemente, minha cabeça já não está funcionando tanto bem. Há alguns anos atrás, para mim é recente. Também fez esse processo de otimização operacional. Precisa de tempo o GPA, e para ter tempo essa dívida precisa ser renegociada que vence agora, é isso? Ela precisa ser renegociada e alongada, né? Entendi. Ela tem que caber dentro desse fluxo operacional. Os números da operação, eles melhoraram, então eu já tenho aí uma geração de caixa, mas eu não posso ter um custo de carregamento da dívida superior, porque, na verdade, eu gero caixa não suficiente para pagar a dívida, essa diferença vira mais dívida, eu gero caixa, não cobre a dívida e gera mais dívida, esse efeito bola de neve é o que faz a gente questionar sobre a continuidade, como foi colocado, né? Mas eu
estava comentando isso hoje de manhã, não é de interesse de ninguém que a operação não tenha continuidade, obviamente. Nem é do mercado de capitais, nem é dos bancos que financiam essa dívida, muito menos dos consumidores que têm aí no GPA uma história de relacionamento longa. O GPA tem história de inovação, talvez esteja na sua crise de identidade, sim, mas eu acredito que a gente vai ver um movimento de reposicionamento estratégico, um movimento muito importante de simplificação operacional, porque a partir do momento que eu encontre uma linha estratégica, se eu vou ser o premium, se eu vou ser o supermercado de bairro, se eu vou ser o atacado, quer dizer, eu tirando um pouco desta crise, eu consigo trabalhar com uma operação mais simplificada, o que traz mais eficiência, o que acaba trazendo uma disciplina de custos inerente à operação. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando de forma geral, eu conversava com gestores de fundos lá quando o juro começou a subir depois da pandemia. A gente estava com juro baixo, o juro começou a subir. Quando eu conversava com quem estava comprado em GPA, quem estava comprado em Carrefour, quem estava comprado em outros supermercados e atacarejos, varejos aqui no Brasil, me falavam o seguinte: o supermercado é mais resiliente, a gente pode ter um problema com os juros, talvez uma queda da demanda, mas ninguém deixa de comprar, de fazer a sua compra mensal, de ir ao supermercado. Pode reduzir, trocar o produto, trocar a proteína, trocar a marca que gosta, mas alguma compra vai fazer. Desde então, a gente teve muitas dificuldades levantadas para este setor especificamente. Setor que, historicamente, tem até margens muito positivas quando a gente compara com outros países. Margens de 3, 4, 5%, quando lá fora é de 2%. O que deu errado e o que pressionou esse setor? Porque a gente vê uma dificuldade não só para o Grupo Pão de Açúcar, mas para também outros atacarejos e outros supermercados. Como é que você avalia este momento do segmento aqui para o Brasil, Ana? A gente precisa entender que a gente no Brasil tem algumas anomalias em relação ao resto do mundo, e isso justifica, inclusive, a busca de margens maiores do que a gente vê no resto do mundo, né? A gente tem um investimento inicial para montar uma operação, qualquer que seja o tamanho dessa operação, de capital intensivo. Ao montar essa operação, a quantidade de mão de obra, o turnover, a complexidade que a gente tem hoje no Brasil, inclusive de multiplicidade de fornecedores, de contratação dessa mão de obra, é um cenário que parece simples, mas ele é resiliente, mas ele é sensível, né? Então, acontece que, se você for olhar a operação do GPA e olhar para os seus concorrentes, né? E isso vale para quase qualquer mercado. Você pode ir para o mercado de moda, por exemplo, e olhar operações que estão indo muito mal no mesmo segmento e outras estão indo muito bem. A gente viu isso nas grandes de capital aberto, né? Você tem dentro desta resiliência um ponto importante, que é um posicionamento estratégico claro, um ponto importante, que é uma gestão de custos e uma disciplina é um segmento de gestão de despesas, gestão de custos muito grande. E aí, no segmento dos supermercados, em que a gente tem uma mão de obra intensiva, a gente percebe um descolamento entre o ajuste estrutural dos custos e esse repasse para os alimentos. Assim, ele teve um descolamento importante. Então, esse alinhamento entre a inflação e a capacidade de eu crescer custos e crescer vendas, vis-à-vis os meus custos operacionais, eles descolaram em vários segmentos, mas nesse segmento em que as margens são mais justas em comparação com o resto do varejo, ele tem que ser muito bem administrado e essa operação tem que ser muito bem gerida. O que é a grande maioria? Eu acho que é importante a gente destacar que as grandes operações têm uma excelente disciplina e tem seus altos e baixos, isso é normal. Mas no caso do GPA, além de tudo, a gente passou por uma cisão, a gente passou por uma opção do controlador francês diminuir sua participação, a gente troca de comando, a gente troca de estratégia, e isso afeta certamente o dia a dia dessa gestão, né? Ana Paula Tosi, CEO da AGR, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender este momento do supermercado, da empresa GPA, do Grupo Pão de Açúcar, do setor de varejo de alimentos. Até uma próxima. Um bom trabalho a você. Muito obrigada. Valeu.